Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pensador, pensadora. Bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero falar com você sobre 7 formas de você aprender alguma coisa usando o ChatGPT. Esse é um assunto que muita gente tem me perguntado no Instagram, fala assim, pô, como que você aprende alguma coisa nova usando a inteligência artificial e tal? Enfim, não precisa ser só o ChatGPT, você pode fazer isso no Bard ou qualquer outro aí que você esteja usando com a inteligência aí artificial generativa, né? Mas enfim, isso é até um outro assunto que eu vou falar em outro vídeo que tem muita explicação para dar sobre isso, né? Muita gente está usando o ChatGPT e não sabe nem o que está acontecendo por trás. E é bem interessante quando a gente começa a entender, né, a própria evolução do NLP, que é Natural Language Processing, que é ali os primórdios da forma do computador entender a linguagem natural do ser humano. Mas longa história para outro vídeo. Então eu quero falar com vocês o seguinte, imagina que você quer aprender alguma coisa, sei lá, produtividade, você quer aprender sobre finanças, você quer aprender sobre, sei lá, cálculo estruturado, qualquer coisa que você queira aprender. O que você pode fazer com o ChatGPT para ele te ensinar? Esse vídeo eu estou gravando depois de fazer isso muitas vezes, eu tenho testado bastante isso para aprender coisas novas, né? Eu gosto de ficar aprendendo, de fazer curso, de ler muito. E aí eu falei, pô, será que eu não consigo uma forma mais legal, por exemplo, de ler um livro, de aprender alguma coisa usando essa inteligência artificial? E aí eu comecei fazendo teste com livros que eu já conheço. Conheço bem, por exemplo, peguei o meu livro, o Tríade do Tempo, e fui fazer isso. E assim, se eu fosse te dar de 0 a 10 uma nota para o ChatGPT, o 4, tá? Tô falando da versão 4 aqui. A 3.5 é legal também, que é gratuita, mas a 4 é melhor, tá? Bem melhor em termos de acurácia da resposta, assim, a qualidade da resposta, a elaboração. Eu achei a 4, para esse caso, melhor. Só que é paga, né? Ah, mas dá para começar na grátis, Christian? Claro que dá. Então vai lá na grátis. Você pode ir também pelo Bing, né? Que ele dá uma resposta até melhor do que a própria resposta grátis do ChatGPT. Então eu comecei a fazer um teste com alguns livros meus. No Tríade do Tempo, de 0 a 10, eu daria um 7,5. Eu acho que ele passou quase com louvor. Tem alguns conceitos ali que ele distorceu um pouco, mas eu acho que a pessoa conseguiria ter uma boa noção ali fazendo isso que eu vou explicar para você. Então eu fiz com vários livros meus e depois eu comecei a fazer com livros que eu não conhecia e depois fui ler o livro e falei, caramba, que legal. Aliás, isso foi um insight bacana. Eu ter feito isso antes no ChatGPT me deixou mais curioso para ler o livro depois. Então pode ser até uma forma diferente mesmo de aprender e de adicionar aprendizados mais avançados aí de alguma coisa que você queira estudar. Então eu quero te dar 7 formas de você fazer isso com o ChatGPT. Imagina que você vai estudar o livro, sei lá, o Tríade do Tempo, qualquer outra coisa que você queira. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá e falo o seguinte, vamos atuar como se você fosse meu professor e eu quero aprender sobre o assunto de tal coisa, baseado no livro tal. Então eu vou dar esse prompt para o ChatGPT. E aí eu vou falar o seguinte, faça um resumo desse livro em 1000 palavras. Então eu já disse para o ChatGPT atuar como um professor, ele já se ligou que eu estou querendo ali entender alguma coisa de um assunto específico e aí eu vou começar a falar sobre aquele livro. Eu peço 1000 palavras, porque 1000 palavras vão dar mais ou menos ali uns 20 parágrafos. Você vai ler mais ou menos em uns 3 minutinhos, vai te dar uma boa noção do que você está falando. Segunda coisa, depois que ele fez isso, eu vou lá e vou digitar de novo o seguinte, faça para mim um resumo dos capítulos do livro. Então eu vou pedir para ele não só ter feito um resumo antes, como cada capítulo eu vou pedir para ele fazer um resuminho para mim. E às vezes, quando ele dá lá, ele dá um resumo muito curtinho. Você pode também especificar, ó, cada resumo do livro faça em 200 palavras, por exemplo, que aí ele vai elaborar um pouquinho melhor. Você ainda pode pedir que ele faça o seguinte, além das 200 palavras, coloque 4 ideias principais resumindo o capítulo. Então ele pode botar ainda alguns tópicos em cima desse resumo. Fica bem legal de você ver isso. E para o Tríade funcionou muito bem. Depois que eu falo do resumo de capítulos, eu vou fazer outra coisa muito legal. Eu peço para ele fazer o seguinte, crie para mim 20 frases mais importantes e relevantes com base no livro. Ou seja, eu quero só que ele coloque as frases. Só que ele coloque as frases do livro. Isso daí é uma coisa que eu gosto de fazer até quando eu vou fazer alguma live. Eu vou falar de algum livro que eu já li, que eu falo, putz, isso é legal, esse livro é bacana. Eu peço para ele um resumo das frases, porque aí eu já me conecto com o livro, falo, putz, legal, e aí eu dou uma explicação em cima das frases. É bem legal isso. E aí, uma coisa que aí é legal de você brincar com a inteligência artificial ali e você começar a customizar para o seu mundo. Que é o quê? Pedir exemplos para eles, associados com o seu dia a dia. Não é só exemplo. Me dê um exemplo de como eu poderia priorizar uma lista de tarefas para o meu caso, que sou empresário. Você poderia pedir isso. Você fala assim, ó, pense que eu tenho as tarefas tais, como eu deveria priorizar? E aí você joga isso para ele. Ele vai dar uma rateadinha em algumas coisas, mas ele vai elaborar exemplos baseados no contexto do livro. É muito interessante isso. Eu fiz isso outro dia com um livro, Let Me, se não me engano,
É o nome do livro, esqueci. Mas é um livro que eu tava lendo, tava meio chato e tal. E aí eu comecei a falar assim, quer saber, eu li a metade, deixa eu ler outra metade pelo ChatGPT. E pedi exemplos. E ele, cara, ele criou uns exemplos muito interessantes que me reconectou com o livro de novo. Que eu falei, pô, deixa eu ver o que é essa história aqui que ele citou lá que eu quero ver. Depois que eu pedi exemplos, pede sugestões, que é diferente de exemplo. Exemplo, ele vai dar lá exemplo de coisas que estão no livro. Assim, olha, com base no que você falou anteriormente do livro, como eu devo aplicar o conceito tal do livro para este caso? E aí conta um caso teu específico. Isso pode ser muito bacana, porque você vai ver a inteligência artificial olhando o teu problema de fora, né? Dando uma sugestão de fora, como se fosse um mentor. Isso é uma forma de aprender muito forte. E vou te dizer que essa é uma das coisas que mais me impressionou no ChatGPT, porque ele conseguiu, cara, dar sugestões muito interessantes. Outro dia eu estava fazendo isso com um livro financeiro, e aí estava falando sobre aquisição de casas, tal, etc. E aí eu falei para ele assim, pô, dê para mim uma sugestão de como eu poderia investir, sei lá, $200 mil no mercado imobiliário da região tal, voltado para casas populares. Que sugestões você me daria? E cara, ele deu uma sugestão lá que eu fiquei de cara. Eu fui procurar isso depois e realmente é verdade. Ele falou assim, olha, você comprar casas de um valor muito baixo, pensando em reformar, ou casas de um valor muito alto, neste mercado especificamente não vai funcionar. O ideal seria você comprar uma casa entre 300 e 400 mil dólares, e aí ele deu até a sugestão de que você não precisaria botar seu próprio dinheiro fazendo financiamento e tal. E ele assim, essas casas reformadas pegam a classe média que quer dar uma evoluída. E quando você faz lá um ajuste ali de cor, esqueci o nome, a palavra para isso, né? Quando você faz um flip dessa casa, deixa ela bonitinha, o valor aumenta pra caramba, tendo uma margem maior. Eu falei, cara, que loucura, né? Porque sim, é uma coisa que nós humanos pensaríamos, bem, nem todo mundo pensaria isso, mas eu achei muito legal a sugestão do ChatGPT. Agora uma outra coisa também que é legal, perguntas. Pede para ele o seguinte, me faça uma lista de 10 perguntas de como eu poderia, que o livro poderia me responder para uma pessoa que é um advogado, por exemplo. Ou seja, eu estou pedindo para o ChatGPT criar 10 perguntas com base em todo o contexto do livro que eu, como advogado, vou ter as respostas ali dentro daquele livro. Olha que legal. E você pode depois pedir para ele responder essas perguntas em detalhes. O segredo do aprendizado é que hoje não é mais aquela coisa mais eu fico vendo uma palestra. Quando você interage com um ChatGPT desses, ele está te trazendo um conteúdo e o aprendizado está em você entender aquele conteúdo e você devolver uma pergunta. E essa troca é que faz o negócio ficar muito legal. Então experimenta isso. Outra coisa que eu gosto de fazer também são flashcards. O que é flashcard? Sabe aquelas cartõezinhos que você põe tipo a palavra e atrás tem o resumo? Tem inclusive um aplicativo chamado Flashcards que eu recomendo bastante nas lojas, porque isso serve para você decorar conceitos, para aprender outro idioma, para ideias, enfim, até para gratidão mesmo você pode botar ali como um diário de gratidão. Enfim, aí eu peço para ele fazer o seguinte, crie 10 flashcards para mim com base no livro, com uma palavra-chave e o conteúdo explicando aquela palavra-chave com base no conteúdo do livro. Caramba, ou seja, você pode ter esses resuminhos para você reler ao longo do dia, sabe? Ou reler ao longo do tempo. Você pode botar isso no OneNote, por exemplo, e você, quando for precisar lembrar do livro, põe os flashcards ali, põe ali os exemplos, põe ali o resumo dos capítulos, você já vai ter o livro ali. Talvez em 10 minutos você vai reler um livro que demoraria 4 horas para você ler. E o último item que eu gosto de usar ali o ChatGPT para aprender é pedir para ele explorar assuntos que são parecidos em outros livros ou de outros autores. Você pode me listar 2 outros livros que falam sobre esse assunto com uma visão diferente ou uma visão similar e me resumir um pouco esses livros e comparar para mim uma tabela quais são as similaridades e as diferenças que esses livros têm? Então olha só, ele não pode te abrir mais um campo de aprendizado, te trazer outros conteúdos, trazer outras visões e ainda fazer uma tabelinha para você comparar. Não tem como hoje você dizer que não tem como aprender algo, que você não tem dinheiro para fazer alguma coisa. O ChatGPT está aí, o Bing está aí, o Bard está aí. São opções gratuitas com essas inteligências generativas de linguagem onde você pode aprender, onde você pode interagir, onde você pode se surpreender com as sugestões que ela vai dar para você. Então assim, use isso para o seu aprendizado, vai economizar tempo, vai te tornar mais produtivo e com certeza vai fazer com que você mantenha a sua inteligência, porque infelizmente com toda essa tecnologia aí, a nova geração vai pensar pouco, então a gente não vai ter mais pensadores, a gente só vai ter seguidor mesmo. Então talvez você seja um dos poucos Jedis aí, pensadores dentro dessa geração e que você ilumine os outros a pensarem também.
Muito obrigado pelo seu tempo. Faz um negócio, se gostou do vídeo, deixa um like aqui, vai. Me ajuda com isso. Um likezinho, 2 segundos você like lá e você gosta. E mais do que isso, deixa um comentário aqui se você está aprendendo com o ChatGPT ou com essas tecnologias, se está gostando, se não está. Manda a tua opinião, gostaria de saber como que ele está funcionando para você, como eu dei a minha aqui que está funcionando para mim. E ó, acompanha o canal aqui, porque no futuro, se ainda não é assinante, assina, porque com certeza eu vou trazer mais atualizações desse assunto, porque isso é agora. Amanhã já tá 10 vezes melhor, e aí eu vou trazer conteúdo novo para você. Isso aí, te vejo no próximo vídeo.